Bom, vamos lá. Como dizem os YouTubers, está piscando, está gravando. Gente, a aula de hoje é uma aula muito importante para a gente entender qual é a relação entre o dinheiro e as emoções. Tanto que o tema da aula de hoje é o dinheiro é emocional. Então, já começo com uma pergunta. Essa turma ela começou meio tímida, mas na segunda aula já se soltou, eu gostei de ver. Então vamos continuar nessa mesma batida, nessa mesma vibe. Já disse que eu gosto quando vocês interagem. Então lá vai a primeira pergunta. Para vocês, o que é dinheiro? Pergunta difícil. Pode falar, Carol. Dinheiro é uma coisa necessária, né? Porque a gente sem dinheiro a gente não consegue viver. Mas ao mesmo tempo também que se a gente deixar ele dominar a gente fica refém dele. E eu não aguento mais isso para minha vida. Amém, que bom. Entendi. Fernanda, boa noite, tudo bom? Acabamos de começar. Nesse exato momento eu fiz uma pergunta. Já aproveita e responde aí. Para você, o que é dinheiro? Ai, Jesus, pegou de Assim, situação. já chega no clima. Para mim, o que é dinheiro? Para você, o que é dinheiro? Nos proporciona coisas, né? Saídas, conforto. Para mim, dinheiro só serve para isso, para servir para conforto e proporcionar. Posso até estar errada, para mim, conforto. Felicidade, não. Entendi. Não, aqui até o momento não tem certo e errado, não. Não, mas é o que Todo eu mundo, vocês dinheiro estão ele só fluindo. proporciona conforto, Sim, sim. entendeu? Para mim, serve para isso. Tá tudo Para dentro. vir, sair, comer o que eu quero, ir para onde eu quero. Isso Aí, aí. Isso aí, tá tudo dentro da dinâmica da aula mesmo. E você, Júlio, você ia falar alguma coisa aí? Não? Então, é, é um conjunto de tudo isso aí que vocês falaram, né? O que é o dinheiro? O dinheiro, ele é um fio condutor que nos dá acesso a possibilidades. Então, ele liga o nosso desejo à conclusão desses desejos. Porém, como que a emoção age em conjunto com o dinheiro? E esse é o tema da aula, né? O dinheiro é emocional. Como que as nossas emoções elas agem em relação ao dinheiro? A emoção, ela é a base que te leva além das possibilidades do dinheiro. Porque olha só, você pode ter juntado 100 mil reais. Você levou 10 anos da sua vida para juntar 100 mil reais. Aí você foi lá e comprou um carro de 100 mil reais. Só que você tem condições de manter um carro de 100 mil reais? Porque comprar é uma coisa, manter é outra. Então, a emoção, ela vai te auxiliar a dar é exatamente essa base, né? A emoção, ela vai dar uma base para que o seu dinheiro não faça você refém, como a Carol falou. Ele vai te levar além das possibilidades. Por quê? Se o dinheiro ele é o fio condutor que te liga às possibilidades, a emoção ela pode tanto destruir além da tua possibilidade ou pode impulsionar a tua possibilidade. Então, vamos lá, você juntou 100 mil reais, mas o teu emocional, a tua inteligência emocional, o teu controle emocional, ele está equilibrado, então você consegue racionalizar a sua compra. Logo, você vai pegar esses 100 mil reais e vai pensar,
posso comprar esse carro? Qual o custo para manter esse carro? Vou botar aqui no Rio de Janeiro, IPVA, 4%. O seguro gira mais ou menos em torno dessa porcentagem também. Mais gasto de combustível, mais valor de manutenção. Tudo isso somado, o carro ele gera um custo mensal. Aí, obrigado. Esse carro ele vai te gerar um custo mensal aí, que vai estar em concordância com o valor, com os seus ganhos. Você vai conseguir manter esse carro. Só que, por que você está comprando esse carro? Todas as perguntas que você for fazendo, quem vai responder essa pergunta de imediato são as suas emoções. E como que as suas emoções funcionam? A gente vai começar a entender agora. Como que as emoções elas agem nos auxiliando nas nossas escolhas, né? Obrigado. Vamos começar pelo universo financeiro, né? A gente está falando de dinheiro. Inclusive, eu estou atendendo um rapaz que ele está desempregado, porém, a vontade dele é investir no mercado financeiro. E ele lê sobre isso, se intera sobre isso, pesquisa, se aprofunda. Aí eu perguntei para ele, beleza, você quer investir no mercado financeiro, você já tem uma reserva de emergência? Ele falou, não, porque eu tô desempregado agora, né? E aí eu não estou conseguindo por causa disso. Mas porque toda vez que eu começo a juntar um dinheiro, sempre acontece alguma coisa. Ele está trabalhando, está desempregado, mas trabalha de Uber, faz Uber, até ele conseguir algo que ele quer. Aí eu falei assim, é exatamente isso. Quando você não tem uma reserva de emergência, as coisas acontecem e todo o seu dinheiro vai. Porque o teu dinheiro não está direcionado. Só que a pessoa, ela quer uma torta de limão pronta, só que ela nem plantou o limoeiro ainda. Ela não quer nem colher o fruto, ela quer logo a torta de limão. Então, por que eu estou trazendo inclusive essas analogias e esse exemplo? Porque o mercado financeiro, gente, ele é muito mais emocional, ele é muito mais psicológico do que econômico e matemático em si. Você pode ter todo o conhecimento financeiro de bolsa de valores, das siglas de investimento, qual empresa está subindo, qual papel está em alta, qual papel está em baixa. Eu vou investir aqui, vou investir ali. Você pode ter todo esse conhecimento. Se você não tiver um controle emocional, se você não tiver um psicológico equilibrado, todo o seu dinheiro vai embora. Não adianta nada todo o conhecimento que você tem. Então, assim, o emocional ele vem antes do dinheiro. Então, para que você entenda que como utilizar as suas emoções a favor do seu dinheiro, você precisa entender como essas emoções funcionam. Então, dito isso, se o dinheiro é emocional, como que eu lido com as emoções? Antes de mais nada, a gente precisa entender que tudo, gente, tudo acontece dentro da nossa mente. E com as nossas emoções, não é diferente. Se você... vou usar um exemplo aqui. A pessoa ela sofreu um acidente e teve uma lesão cerebral. Nessa lesão foi afetada determinada área do cérebro. E essa pessoa passa a não sentir mais cheiro. Você pode passar com a carne na frente dela, com aquela picanha, aquela gordurinha maravilhosa, saborosa, que a sua boca está enchendo d'água agora, menos a do Júlio, porque ele estava comendo alguma coisa aí, então não vai sentir essa vontade. Mas ele não vai sentir esse cheiro. Ele vai sentir, só que não vai sentir. Poxa, Mário, como assim?
todo o seu sistema do olfato ele vai estar funcionando, mas nada vai ser interpretado, porque tudo isso é interpretado no seu cérebro. Então, na realidade, onde você sente o seu sabor é no cérebro, onde você sente o cheiro é no cérebro, onde você escuta os sons e as palavras é no cérebro, onde você sente o tato, a pressão, a temperatura, se está quente ou está frio, é tudo no nosso cérebro. Está tudo na nossa mente. Tanto que existe o termo aí, desde que eu me entendo por gente, que as pessoas falam assim, não, isso é psicológico. Isso é coisa da sua cabeça. E é exatamente isso. Se fosse uma coisa engessada, uma fórmula matemática, a gente diria assim, ó, você não tem condições de fazer isso porque o teu cérebro não te permite. Você não pode mergulhar num lago congelado porque você não consegue tomar banho frio. E a gente vê ser humano que mergulha em lago congelado e está lá feliz da vida tomando seu banho. E tem gente que mesmo no calor toma banho quente, porque não suporta água fria. Por quê? Tudo é uma questão de mentalidade, de trabalhar o seu psicológico. Eu uma vez fui com a Sulamita, a gente foi em Visconde de Mauá, e tava assim, foi período de inverno, e a gente foi para uma pousada onde passava a cachoeira dentro da pousada. E a gente se irmou de tomar banho na cachoeira, um frio danado, a friaca arrumada, e a gente decidiu tomar banho. Eu entrei na água, a água estava muito gelada. Eu mergulhei, depois que você mergulha, você acostuma. Quando a gente vai na praia, a água está um pouco gelada, a gente mergulha de uma vezada só. A partir daquele dia, eu falei assim, a partir de hoje eu não tomo mais banho quente. Porque se eu entrei nessa água gelada do jeito que está, o banho frio em casa não vai ser nem perto disso daqui. E banho frio, gente, é uma coisa extremamente medicinal, é extremamente saudável o banho gelado. Fortalece a nossa imunidade, auxilia na produção de serotonina, na produção de dopamina, que são hormônios que nos dão prazer, nos dão alegria, satisfação, impulsiona as nossas ações. Tudo isso, o banho gelado, ele auxilia, ele motiva. Então, eu falei, a partir de hoje, então, eu tomo banho gelado. E aonde eu ia, eu tomava banho frio. Nós fomos visitar um casal de amigos que moram em São Paulo, no inverno também, e ele falou, cara, tu vai tomar banho gelado? Eu falei, eu vou. Para mim, quanto mais forte a água, melhor. E ele morava em apartamento, chuveiro forte pra caramba, delícia, delícia, delícia. Então, mas até aquele momento, até aquele dia na pousada, vira e mexe eu tomava banho quente. E era torrando. E como que você muda de uma hora para outra? Quando você muda a tua mentalidade. Quando você toma uma decisão, você coloca ali um traço, um ponto de decisão na tua vida, a partir de hoje eu não vou mais fazer isso. Mas por que eu coloquei esse traço? Porque eu tive uma motivação. Qual foi a minha motivação? Eu antes de entrar na água, na cachoeira, eu pensei nisso? Não. Mas quando eu estava lá dentro, eu falei, poxa, eu não preciso tomar banho quente. Por que eu tomo banho quente? Da mesma maneira, eu levo isso para a vida de vocês. Igual a Carol falou assim, eu não quero mais ser refém do dinheiro. Por que nós somos reféns do dinheiro? Por que eu descontrolo a minha vida? Por que eu descontrolo o dinheiro? Será que eu abro concessões? Será que em vez de eu organizar aqui, o mês que eu começo a ver que está ficando apertado, eu falo, já estou apertado mesmo, agora eu vou largar o freio. Para que eu vou controlar uma coisa que já está descontrolada? E aí você fica pior ainda. Então, são pontos de decisão que a gente vai tomando na nossa vida e que vai mudando a nossa mentalidade. E a partir destas mudanças, nós vamos conseguindo organizar melhor a nossa vida e colher os frutos dessas mudanças. Então, assim, já sabemos que tudo, gente, tudo é tudo. Vocês já repararam que as cores do McDonald's são vermelho e amarelo? Que as cores do Burger King são vermelho e amarelo? Que as cores do Bob's são vermelho? Por quê? Porque cientificamente
Desculpa, minha lente está incomodando. Porque cientificamente os estudos revelam que essas cores produzem um sentimento de fome, de vontade de comer. Não é nem fome, é vontade de comer. Às vezes você não está nem com fome, mas você passa em frente e você sente vontade de comer. Já é uma coisa arquitetada, feita, direcionada para você. Por que o comercial da Coca-Cola ela passa meio-dia? Por que alguns comerciais de carro popular passam no intervalo do futebol? Porque é tudo estrategicamente pensado para atingir a sua mente, para atingir ao espectador. Não é nada largado aleatoriamente. Ah, ficou bonito, né? Beleza, agora só jogar na televisão. Não. Tem um horário pensado, tem um público-alvo. Qual é o horário que esse público está assistindo? O que esse público gosta de assistir? Vocês já viram? Já viu comercial de brinquedo no meio do futebol? Não tem. Já viu comercial de brinquedo no meio da novela? Não tem. Agora, pega um canal de desenho. Todo intervalo é propaganda de brinquedo. Vocês já repararam as cores dos desenhos atuais? São cores fortes, vivas. Essas cores, elas têm o poder de hipnotizar. São feitas estrategicamente, propositalmente, para entrar na mente da criança, no psicológico da criança. E a criança... e não é somente as coisas, eu estou dando um exemplo. Mas eu fiz um teste uma vez com a Lavínia aqui, porque a gente tinha colocado a Lavínia numa creche e a gente pedia para não deixar ela assistir televisão. E tem um belo dia, eu notei um comportamento diferente da Lavínia, eu falei, quer saber? Vou fazer um teste com ela. Fui lá na televisão, aumentei o volume, a Lavínia estava na cozinha, bem longe da sala, e eu fui e coloquei um episódio do Cocomelon. Por que eu coloquei o Cocomelon? Porque o Cocomelon sempre começa da mesma forma. A musiquinha sempre começa da mesma forma. Aquilo ali, gente, é uma lavagem cerebral. Quando eu coloquei o episódio lá na sala e dei play, a Lavínia veio correndo. E a Lavínia nunca tinha assistido Cocomelon. Eu falei, a Lavínia está assistindo televisão na creche. E foi dito e feito. Ela estava assistindo televisão na creche. E foi o motivo que fez a gente tirar ela dessa creche. Então, você vê como as coisas são trabalhadas e direcionadas para a nossa mente. E a gente, na correria do nosso dia a dia, a gente nem percebe. A gente passa batidão. Mas por que a gente passa batido? Porque a gente não tem essa percepção de que tudo acontece na nossa mente. E as nossas emoções, elas são traduzidas na nossa mente, armazenadas na nossa mente e lançadas para o mundo externo da nossa mente. Então, como que isso acontece, Mário? Vamos lá. Agora que vocês já se inteiraram mais ou menos, né, do funcionamento, do propósito, né? Como que as emoções elas funcionam, Mário? Como que elas acontecem? As emoções, gente, elas são impulsos biológicos. Por mais que elas aconteçam na nossa mente, que seja algo psicológico, elas têm a sua base, o seu impulsionamento biológico. Ela é algo que nós já nascemos com ela. Você pode pegar um bebê de 3 meses, 2 meses, 4 meses, e esse bebê tem totais condições de se emocionar com algo que se conecte com ele. Inclusive, foi feito um estudo, um teste, né, uma pesquisa, com um bebê, onde o rapaz estava tocando um violão, tocando a música no violão, e a criança começou a chorar por conta daquela música. Ou seja, houve uma conexão entre as emoções daquele bebê e os estímulos que a música tem o poder de provocar. Então, isso acontece com perfume, isso acontece com uma música que você gosta, isso acontece com uma foto que você vê. Então, tudo isso vai sendo armazenado. Então, as emoções, gente,
elas são esses impulsos que nós vamos armazenando na nossa rotina diária. Se você armazena boas emoções, no momento que você precisar das suas emoções, você vai ter uma resposta positiva. Ué, Mário, como assim? As nossas emoções, elas são como se fosse uma caixa preta. A caixa preta, ela vai armazenando as informações ali do avião, né? Ela armazena dados de voz, o que os pilotos falam, todos os dados de computador do avião, para se, né, ocorra um acidente, quem ficar aqui saber o porquê daquele acidente ter acontecido. Mesma coisa somos nós. Só que como que a gente descobre os porquês da pessoa ter reagido de uma forma negativa? Por conta da forma que ela reage. Geralmente, quando a gente fala assim, a pessoa agiu por impulso, ela agiu na emoção. Nunca é uma coisa boa, é ou não é? Geralmente ela fez alguma besteira. Por quê? Porque nós, na nossa rotina, né, já é do nosso cotidiano, raramente você encontra uma pessoa que, num momento difícil, onde você não tem condições de racionalizar algo, você vai agir por impulso de uma forma positiva. Existe, Mário? Existe. Existem pessoas que, no momento de um assalto, a pessoa consegue ficar calma, tranquila, ela consegue entender, racionalizar tudo o que está acontecendo, e o bandido fala ali o que tem que fazer, e a pessoa fica calma, tranquiliza, e às vezes tranquiliza até o bandido. Por quê? Porque ela está com o seu emocional equilibrado, tem suas emoções armazenadas, emoções saudáveis. Então, as nossas emoções, elas são... Por que o impulso? Porque nós, enquanto seres humanos, há momentos na nossa vida que a gente não consegue parar para pensar e analisar as nossas ações. Não, dessa vez... Pera aí, seu bandido. Você está mandando fazer o quê? Tirar a aliança. Pera aí, então. Minha aliança está meio dura, tá ruim de sair. Eu vou aqui do outro lado, no bar ali, pedir para jogar um sabãozinho, e eu volto aqui, beleza? Você não consegue fazer isso. No momento do assalto, você não consegue racionalizar. Então, como que o nosso corpo reage? O nosso corpo precisa, é um mecanismo de luta ou fuga, né? Ou você... Por que tem gente que se atraca com o ladrão? E todo mundo fala, não se reage a assalto, porque você pode perder sua vida. Só que no momento a pessoa ela não está racionalizando que ela pode perder a vida dela. Ela só está botando para fora o mecanismo inato que ela tem, natural que ela tem, botando para fora, que é uma reação emocional ao que ela está passando no momento. Então tem gente que reage ao assalto e tem gente que trava, igual a Sulamita, uma vez ela foi assaltada, né? Roubaram o carro que ela estava dirigindo e ela travou. Nesse caso, ao contrário, o bandido que acalmou ela. O bandido falou para ela, fica calmo, puxa o freio de mão, tira o pé da embreagem e foi falando para ela o que fazer. Então, assim, cada um reage de uma forma diferente a determinadas situações. Isso é a subjetividade humana. Nós não somos iguais. Só que o que pode ser comum a todos nós? A forma como nós armazenamos as nossas emoções. Porque quando você compra algo por impulso, por trás desse seu impulso, você está reagindo a algo. A compra por impulsividade, o gasto por impulsividade. Eu preciso de um chocolate. Eu preciso comprar isso. A Fernanda torceu a boca na hora. Você começa... assim, é só um pequeno exemplo. Mas você começa a transferir... Chocolate tem um problema sério, chocolate e Coca-Cola, mas vou ser libertada disso. Fora isso... O problema agora é o morango do amor, Fernanda. O morango do amor, né? Oh, meu Deus do céu. Caraca, cara. Não, eu não comi isso, não, nem quero tentar. Mas vai lá, fala. Então, o que a gente faz? A gente acaba transferindo para as coisas os nossos desejos, as nossas ansiedades, as nossas amarguras, as nossas frustrações.
Quando você vai ali e compra algo que não deveria ter comprado, você comprou a tua ansiedade, você comprou a tua frustração. Você não comprou aquele objeto, porque muitas vezes você vai comprar aquilo, principalmente roupa, né? A mulher tem muito disso, né? Eu falo disso porque, na verdade, eu via isso muito em casa. Meu pai falava que minha mãe era uma centopeia. Minha mãe tinha 500 pares de sapato, sandália, um monte de coisa em casa. Tinha par de, sei lá, sandália, sapato que nem usava. Mas era na impulsividade. E depois você olha para aquilo e fala, por que eu comprei isso aqui? Às vezes está 1 ano guardado no armário. Nem usei ainda. Por que eu comprei? Porque naquele momento você precisava se sentir bem por conta de uma amargura, de uma frustração, de uma ansiedade que você não soube controlar e você transferiu aquilo para o objeto. Transferindo aquilo para o objeto, você resolveu? Não. Você arrumou mais um problema para a sua vida, que foi a dívida. O seu problema não passou. Só que por que você acha que o seu problema passou? Porque quando a gente compra, a gente se sente potente, a gente se sente poderoso, a gente se sente bem. Porque quando a gente compra algo, a gente está conquistando aquele algo. E isso faz com que as nossas emoções se sintam bem. Só que você pode comprar aquele algo? Porque, gente, o que é comprar algo? Quando você... Vou usar o exemplo do carro de novo. Você tem 60 mil reais na sua mão e tem um carro de 60 mil reais. O que é uma compra? É você chegar na loja e dizer que aquele carro é mais importante do que os teus 60 mil reais. Isso é uma compra. Você está dizendo que aquele objeto vale mais do que o dinheiro que você está na mão. Aí você se sente disposto a dar aquele dinheiro em troca do que você quer. Isso é um conceito de compra. Conceito psicológico de compra é isso. Você sente que o objeto que você quer vale mais do que o valor que você está disposto a pagar por ele. Ou melhor, vale mais do que o valor que você tem disponível para pagar por ele. E você vai lá e paga. Só que depois que passa a emoção da novidade, que passa o período da experiência, da experimentação, de você experimentar, do novo. Não, é uma experiência. Beleza, passou, acabou. Aí você fica, caramba, por que eu comprei isso? Pode falar, Fernanda. Tá mudo ainda. Eu tomo um pau para poder ligar, não sei nem botar a mãozinha. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. E se o objetivo do ajuntar é justamente esse? Seu objetivo de juntar? É. Porque o que acontece? Se você compra um carro, dá entrada, e é a mesma coisa de nada, você dá uma entrada nele, e você parcela, é a mesma coisa que você paga 2. Então, o objetivo é, se já que vai passar, eu penso assim, se já Mesma que eu vou... coisa, eu não entendi. Mesma coisa que o quê? É a mesma coisa de você comprar, se você dá entrada num carro, e você paga ele parcelado, você paga 2. Sim. E se você ajunta o dinheiro e paga à vista, você paga 1. Se é a mesma coisa, porém de forma diferente, você, em vez de pagar todo mês aquilo que você já tem, vai pagar 2, você antecipa as parcelas, né? E paga à vista. Não sei se deu para entender o que eu estou falando. Eu vou pagar parcelado de qualquer jeito. Vamos dizer se uma parcela de um carro que eu quero é R$1.000. Então, eu primeiro faço esse tal de R$1.000 todo mês guardado, para quando eu for comprar, em vez de comprar 2 carros em um, eu compro um em um mesmo. Não preciso, se eu já vou pagar parcela do mesmo jeito, antes ou depois, entendeu? Agora, no caso que eu tô falando, que você falou aí, o meu propósito é ajuntar para eu comprar um carro. O meu propósito é esse. Eu quero, não sei se é, para mim, o meu objetivo é isso, ajuntar e comprar. Se é 60 do que eu quero, meu objetivo é ele. Tá errado isso? Não, não está errado. O que eu quis explicar para vocês no conceito de compra
é que quando... Estou falando na questão de uma compra por impulsividade. Ah, tá. Entendeu? De você agir por impulso e naquele momento você achar que aquilo que você quer vale mais do que o dinheiro que você tem. E às vezes você nem... E era aí que eu ia chegar. Às vezes você nem tem o dinheiro para aquilo ali, que foi o que você acabou de falar. Aí o que você faz? Eu não tenho dinheiro, mas eu quero muito aquilo ali. Quais as alternativas que eu tenho? Aí você vai lá, tem a parcela, igual você falou. Poxa, mas eu quero. Eu me importo em pagar 2? Eu não me importo em pagar 2 porque eu vou estar com o bem. Então, e olha como isso é grave. Eu não me importo em pagar o dobro se eu tiver com o bem na minha mão. E eu estando com o bem na minha mão, ele não é meu. Olha que loucura. Você paga o dobro por algo que não é seu, pelo simples prazer de achar que aquilo é seu. Então você vê que isso é totalmente emocional. Isso é paixão. Porque a paixão, você está apaixonado por aquilo ali, você quer. Então, o amor, ele é racional. A paixão, ela não é racional. É avassaladora, como dizem os apaixonados. E a paixão te leva a fazer loucuras. E é onde a gente acaba desencaminhando tudo. Então, assim, a gente precisa entender que as nossas emoções, elas podem tanto potencializar o nosso dinheiro, como destruir o nosso dinheiro. Então, como que eu administro isso, Mário? Primeiro, eu entendo que eu preciso administrar melhor as minhas emoções. Porque nós estamos aqui, num curso de mentoria financeira, falando sobre dinheiro, falando sobre gestão financeira, de como vocês gerirem o dinheiro de vocês, as finanças de vocês. Só que, se vocês não tiverem um emocional equilibrado, se vocês não tiverem um psicológico equilibrado, uma inteligência emocional, vocês vão começar muito bem e daqui a um tempo vocês vão começar a se auto-sabotar, que foi o que eu falei lá na primeira aula. Vocês vão começar a se auto-justificar para escapar aos poucos das amarras que a mentoria financeira coloca para você não sair dela, para você não desembestar nas finanças. A mentoria financeira, ela coloca regras na sua vida. Por que que tem muita gente que fala assim, eu não quero ser crente, não. Deixa eu aqui onde eu estou, você fica aí dentro da igreja, eu não quero ir para a igreja, não. Por quê? Porque a Bíblia é um livro de regras. A Bíblia é um livro onde ela limita as nossas ações. Ela limita os nossos desejos, as nossas vontades. Por quê? Porque se a gente viver solto, a gente morre. E é o que a Bíblia fala. O pecado é um caminho para a morte. E uma vida de pecado te leva para a morte. Pode até não ser a morte física, que muitas das vezes leva, mas a morte espiritual é certa. Então, assim, e por que que a gente não quer viver sob regras? Porque viver sob regras demanda você matar determinados desejos. E nem sempre a gente está disposto a sacrificar as nossas vontades. Só que, quando você cede aos teus desejos, você não está governando a tua vida. Você está sendo governado pelos teus desejos. Isso é escravidão, isso não é liberdade. As pessoas acham que fazer o que quer é liberdade. Não, é muito o oposto. Fazer o que quer é viver sob o jugo, sob a escravidão dos desejos. Você é escravo dos teus desejos. Governar a tua vida, ter liberdade, é saber e fazer aquilo que é necessário. Se eu sei que eu preciso fazer algo, mas eu tenho a opção de não fazer e fazer o que eu quero. Eu sei que eu preciso economizar dinheiro esse mês, porque as contas estão ajustadas
porque a gente fez a planilha, já marquei a minha sessão com a Sulamita, a gente organizou a planilha, já estou com tudo certinho, enxugado. Eu sei que eu preciso cortar o dinheiro do iFood, porque eu estou gastando muito no iFood. Aí você chega do trabalho, um belo dia, cansado em casa, você deita no sofá, liga o Netflix e fala assim, eu mereço aquele japonês, eu mereço aquele hambúrguer, eu mereço aquela pizza. O que foi, Fernanda? Aí você diz que você merece. Me dá muito. São os pequenos prazeres, ó. Que é isso, gente? Tô dando erro. Exatamente. São os pequenos prazeres, Júlia, exatamente. Então, a gente... Gente, vou falar uma coisa para vocês. Vocês nunca vão ganhar do merecimento. Nunca. Sabe quando você ganha do merecimento? Quando ele entra no planejamento, não na ação. Se você coloca o merecimento na ação, você nunca vai vencer ele, porque você vai ter sempre os melhores argumentos para ceder ao que você quer. Só que se for no planejamento, você começa a lutar contra você mesmo. Se você que trabalha lá no centro do Rio começa a pensar na pizza lá na central do Brasil, tu tem no mínimo 2 horas até chegar em casa. Isso para quem é do Rio, né? Eu sei que tem gente aqui de fora do Rio. Para quem é de fora do Rio, aí eu não sei como é que é a dinâmica de trabalho e casa, mas aqui no Rio de Janeiro, tu leva no mínimo, se tudo estiver dando bom para você, umas 2 horas para tu chegar em casa. Então, você começa a planejar lá. Você vai ter bastante tempo para saber se lá no final, quando você chegar em casa, você realmente tem condições de ceder o seu merecimento. Porque merecer, você merece. Todos nós merecemos, gente. Você merece, eu mereço. Eu acho que eu mereço. Eu acho que eu mereço sair da aula aqui agora, ligar para uma pizzaria e pedir uma pizza metade bacon com ovos, metade pepperoni com catupiry, que eu me amarro. Eu acho que eu mereço. Mas eu posso? Não posso, porque meus 10% já foi tudo embora. Eu não tenho mais 10%. A Sulamita ainda tem um dela ainda. Mas eu precisei gastar um dinheirinho a mais esse mês, nos meus 10%, que eu precisei consertar meu relógio, e foi tudo por ralo. Então, o que eu vou fazer? Vou engolir o meu merecimento, compreender a minha vontade, matar o meu desejo e dormir. E amanhã eu vou acordar feliz, da mesma maneira que eu iria acordar se eu tivesse comido a pizza, só que sem menos uma dívida. Com menos uma dívida. E mais magro também, porque não engordou a pizza que comeu hoje. Ainda tem isso, né, Carol? Ou então você vai ali e frita um ovo, vê o que tem na geladeira. Porque, gente, a gente desmerece muito a nossa geladeira. A gente está tão acostumado com o iFood que a gente desmerece a nossa geladeira. Você vai ali, abre a geladeira, faz um 360 na sua geladeira, faz um 360 ali. Você vai ver, tem um ovo, tem um queijo, ou um queijo ralado, ou tem uma batata palha em cima da geladeira, ou tem uma linguicinha ali que você corta. No final das contas, tem uma tapioca, você faz uma crepioca, você faz uma tapioca de alguma coisa, você frita um ovo, faz um ovo mexido com qualquer coisa. Tu vai comer, vai dormir alimentado. Só que o desejo de comprar o hambúrguer, de comprar a pizza, de comprar o japonês era muito maior. Aí você vai lá e cede. Só que você cedeu às suas emoções. Nós precisamos educar e doutrinar as nossas emoções. Aquilo que você alimenta, aquilo que você nutre o teu pensamento, é o que vai se converter nas emoções, e é o que é o próximo passo. Mário, como então que eu educo e doutrino as minhas emoções? Com os meus pensamentos. As nossas emoções, elas são alimentadas pelos nossos pensamentos. Então, se eu tenho a consciência, vou usar o merecimento de novo. Se toda vez
eu uso o argumento do merecimento e digo para mim mesmo, eu mereço, o que que a tua emoção vai chegar para você e vai falar assim? Vai falar o quê? Vai lá, tu merece mesmo, pode ir. Tu merece, tu trabalhou hoje pra caramba, tu aturou cliente chato, você andou no sol, você aturou teu patrão chato pra caramba te pedindo as coisas toda hora. Ah, faz isso pra mim, faz aquilo outro. Você comeu mal porque se você come no trabalho a comida não era o que você gostava. Argumento para sustentar o teu merecimento vai ter aos montes. Aí, a tua mente, as tuas emoções, elas não vão nem mais fazer, não ter trabalho nenhum. Elas só vão abrir a porteira assim e falar assim, ó, vai. Então, como que eu corto esse gargalo? Como que eu fecho essa torneira? Começo a dizer para mim que nem sempre o meu merecimento vai poder ser ouvido, vai poder ser satisfeito. Isso só nesse exemplo, tá, gente? Mas no geral, em âmbito geral da nossa vida, a gente tem uma coisa que a gente utiliza dentro da psicologia que se chama caramba, eu falei isso ontem com o paciente. Eu vou lembrar. Você precisa começar a discutir e debater com você mesmo. Luciano voltou. Você precisa começar a conversar e discutir com você mesmo. Dizer para você o que pode, o que não pode. É como se você estivesse educando uma criança. Essa criança que existe dentro de você é exatamente isso. É uma criança que existe dentro de você. Por que que a criança, a gente precisa estar a todo momento ali tomando conta dela? Porque ela não tem aquele filtro. O filtro do limite, o filtro de consequência, o filtro de certo e errado. A criança, ela só cede ao desejo dela. E ela vai vivendo. Por isso que sempre precisa ter um adulto ali, ó, ao redor da criança, para estar limitando os passos dessa criança, para que ela não se coloque em risco, não coloque outras coisas em risco. A Lavínia teve uma vez que ela conseguiu abrir. A Lavínia tinha 2 anos e pouquinho. Quando ela conseguiu esticar a mão e alcançar a chave da porta, teve um dia que ela destrancou a porta, abriu a porta, saiu na varanda, foi no quintal, destrancou o portão, porque a chave estava lá, e já estava na beirada da calçada para atravessar a rua. A mãe de consideração da Sulamita, que estava aqui no dia, falou assim, cadê a Lavínia? Eu não estava em casa nesse dia, eu só vi pelas câmeras. Cadê a Lavínia? Aí, não sei, cadê a Lavínia? Chama gritando Lavínia, Lavínia, Lavínia. Foram lá fora. Quando foram lá fora, viram que o portão estava aberto. A Lavínia já tinha acabado de descer o degrau do portão. Ela tinha a noção do que ela estava fazendo? Não, ela só foi cedendo aos desejos dela. Qual era o desejo dela? Ir para a rua. Vontade de ir para a rua. Então, lembrei. Questionamento socrático. Eu ia lembrar. Falei que eu ia lembrar, eu lembrei. Questionamento socrático. Isso é uma metodologia, isso é uma ferramenta psicológica, gente. É uma ferramenta de psicologia. O que é o questionamento socrático? Questionamento socrático é você discutir e debater com você mesmo. Essa criança que existe dentro de você, essa sua criança interior, não é só uma figura de linguagem, não. Ela está aí dentro, lutando contra você. Essa criança se chama desejo. E você precisa educar os teus desejos. E como que a gente educa isso? Conversando com ela. E essa criança é uma criança muito boa de argumento. Pensa numa criança boa de argumento, que tem a resposta na ponta da língua.
Pensa naquela criança que te faz raiva. Você manda ela fazer uma coisa, ela te dá uma resposta, aí você fala, menino, não faz isso assim, assim, assado. Ela te dá uma outra resposta em cima do que você te deu. Dá vontade de você socar a criança assim, ai, Juninho. Então, essa criança é você. Essa criança se chama desejo. Só que você não chega ao ponto de socar essa criança. Por quê? Porque você cede ela muito antes. Porque tu perde no argumento para você mesmo. Você está perdendo para as tuas emoções. Então, nós precisamos começar a educar e doutrinar e disciplinar as nossas emoções. Como? Alimentando os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos vão se traduzir em emoções. E essa... Desculpa, gente. E essas emoções traduzidas, elas vão ser armazenadas aí sem você nem perceber. E quando você descer do trem ali na plataforma, na estação que você for descer lá na sua plataforma, que você sentir aquele cheiro do churrasquinho, você fala, eu vou comprar. Aí você fala, não tenho 10%. A tua emoção vai virar para você e falar assim, tu vai comprar com o quê se tu não tem dinheiro? Aí você vai virar e vai falar assim, mas eu tenho o especial, eu tenho o LIS lá, ó, o limite de crédito do banco. Passa no cartão. Aí vai falar assim, não passa não, que o orçamento tá curto. Aí a sua criança inteira vai falar assim, mas só vem pro mês que vem, que o cartão já fechou. Aí a tua emoção vai falar assim, mês que vem outras dívidas junto com ele. E assim você vai discutindo e debatendo até a sua criança interior entender que quando você descer da estação, você vai falar assim, hoje eu tenho dinheiro, posso comprar? Posso. Hoje eu tenho dinheiro? Não tenho. Deixa eu ir embora para casa, que em casa deve ter alguma coisa para eu comer. E tu vai embora. E o melhor de tudo, você não vai embora triste nem frustrado. Você vai embora feliz e consciente da tua realidade. Por quê? Não é a frustração de não ter podido comprar um churrasquinho ou uma pizza que vai determinar o teu mês de satisfação. É justamente a organização que te fez negar o churrasquinho ou a pizza aquele dia, mas que vai te proporcionar algo muito maior no dia que você planejou. O dia que você planejou um dia com a família, o dia que você planejou sair para ir para a praia, o dia que você planejou ir para curtir uma férias, uma pousada, ou sabe lá o que foi que a tua organização, onde foi que ela te levou. A tua alegria, a tua satisfação vai ser toda lançada para fora, todo o prazer desfrutado nesse dia. E o que vai ficar para você, o que vai ficar marcado para você, é onde a tua organização financeira te levou. E não o churrasquinho que te frustrou naquele dia. Isso só fica marcado quando a criança é mimada. Se você tem uma criança interior mimada, esse desejo aí dentro, mimado, você não vai conseguir. Ou melhor, você vai se frustrar nesse dia, no dia do não. No dia que você... Porque assim, gente, eu sou pai. Tem pais e mães aqui. É difícil a gente dizer não para os nossos filhos. Às vezes dói mais na gente do que neles que estão recebendo não. Só que a gente sabe que aquele não vai produzir algo muito mais positivo lá na frente. E isso nos conforta, não conforta? Mas não conforta eles, porque eles não têm essa maturidade e essa consciência. Eles vão chorar, eles vão espernear, vão fazer bico, vão jogar no chão, vão espernear. Por que eles vão fazer isso? Porque eles não têm a consciência do que aquele não vai produzir na vida deles. Mas nós temos. Mesmo doendo em nós. Da mesma maneira, é com a gente. Só que é muito mais difícil a gente lidar consigo mesmo do que com o outro. Porque você está sentindo aqui dentro aquela dorzinha de se frustrar por não poder fazer algo. Quando é com seu filho, você sente a dor de não poder atendê-lo.
Mas a dor de não ser atendido, ela não está ali em você. Você só tem a dor de não poder atender. Mas a dor de não ser atendido está com seu filho. Quando é com você, não. Você sente a dor de não atender e de não poder ser atendido. Tudo aí em você. Aí o que acontece? Você só vai elevando o seu merecimento. Então, por isso que a gente precisa controlar, doutrinar, disciplinar os nossos desejos e as nossas ações. Continuando. Então, Mário, você já esmiuçou aí muito bem, né? Acredito que... Vocês têm alguma dúvida, gente? Pode falar. Não? Se não tem dúvida, só tem dois caminhos. Ou a aula está bem explicada, ou ela está muito ruim. Então... Estou brincando, mas qualquer coisa, só chamar aí, tá? Qualquer dúvida, pode falar. Então, Mário, como que eu... Tá bom, eu já entendi como funciona, né, os princípios ali da emoção, como ela age, a partir do que ela funciona, qual é o propósito dela. E como que eu uso isso ao meu favor, então? Como que eu consigo administrar as emoções de uma maneira positiva na minha vida? Vamos lá. Primeira coisa. Presta bem agora, atenção, hein? Fernanda? Eu ia fazer uma pergunta, mas não fazer não. Não, pode fazer. Antes que eu entre aqui, pode fazer. Não, mas eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que tem um pouco a ver com a aula, não sei. Deixa eu dar a resposta aí. Você falou se você gastou os 10%. Aí você não tem os 10%, você então não tem como usar eles. Uhum. Esses valores, então, porque eu perdi aula bastante aí ao vivo, né? Do trabalho. Cada caixinha tem o seu valor. Vamos dizer assim, para o passeio eu tenho 100. iFood eu tenho 50. Vamos dizer que eu não tenho 50 mais no iFood. Eu não posso pegar da caixinha passeio para comer, cada um no seu lugarzinho, né? Acabou o Aham. iFood, ninguém come. Passear, se eu quiser, eu vou. Se eu quiser lanchar, não. Então, o certo é você não tirar. Porque se você está tirando, você está dizendo que o teu iFood é mais importante que o teu passeio. Eu tô desviando, né? É. Agora, já teve vezes aqui onde Sulamita e eu, a gente não fez algo que a gente planejou naquele mês e a gente queria comer, queria fazer algo e não tinha mais dinheiro. Aí ela falou, deixa eu ver aqui nas caixinhas se tem alguma coisa sobrando. Porque assim, às vezes, gente, o bom da caixinha é que às vezes você vai comer com o rendimento da caixinha. A gente já cansou de fazer isso aqui várias vezes. A caixinha, o período que o dinheiro tiver lá, ele vai rendendo. Não é somente uma questão de organizar o dinheiro. É uma questão de fazer aquele dinheiro render. Então, a gente já comeu com rendimento de caixinha. A gente já comeu com, esse mês a gente separou para fazer isso aqui. Só que por conta da correria, não deu para a gente fazer isso. Então, a gente vai transferir a gente está a fim de comer. Mas esse dinheiro aqui era para sair com a Lavínia. A gente separou um dinheiro para sair com a Lavínia esse mês. Não deu para a gente sair com a Lavínia. A gente quer comer? Vamos fazer o seguinte? Vamos para um lugar onde a gente saia com a Lavínia, que ela fique brincando e a gente coma. Atingimos todos os objetivos. Saiu todo mundo satisfeito. Lavínia brincou, se divertiu, comeu, nós comemos, sem ter que gastar nada além do orçamento que já estava programado. Entendeu? Vamos lá. Então, como que eu uso as nossas emoções ao nosso favor? Primeira coisa, gente. Como que anda o estado emocional de vocês? Eita, pergunta difícil. É a primeira, logo de cara, assim, ó. Como que está o estado emocional de vocês? Não somente na área financeira, mas no geral, em todas as áreas da vida de vocês. Fazendo uma autoanálise agora, quem quiser responder, fica à vontade, tá, gente? Mas são perguntas retóricas, reflexivas, para vocês se autoanalisarem. Mas se quiser responder, fiquem à vontade. Não tem problema nenhum. Mas como que está o estado emocional de vocês
em todas as áreas da sua vida. A gente é brasileiro, né? É difícil estar pleno, é difícil estar equilibrado. A gente dorme matando um leão e acorda matando um elefante. É assim. Só que, se a gente não tiver uma perspectiva de futuro positiva, a gente vai viver para matar leão e elefante a vida inteira. E não é isso que a gente quer. Então, comece a analisar onde você está investindo energia demais, onde você está gastando energia demais sem ter retorno nenhum. Porque, gente, nós somos seres altamente estimulados. Por que você trabalha? Por que você não é igual ao seu Madruga, vive de fotossíntese? Por que você se submete a passar 2 horas, 3 horas para ir para o trabalho, 2 horas, 3 horas para voltar do trabalho todos os dias? Por que você se submete a isso? Porque no final do mês você vai receber o seu faz-me rir. Como diria o Paulo Gustavo, vai receber o seu melhorado. Seu ordenado, na verdade. Seu ordenado, ele falava, né? Você vai receber o seu ordenado. É só por isso. Porque se o seu ordenado chegasse lá no seu endereço, batesse na sua porta e falasse, cheguei, tu nem saía de casa. É ou não é verdade? O sonho de todo brasileiro é se aposentar ganhando 100 mil reais por mês. Por quê? Porque o tempo que você ia gastar se sacrificando, se desgastando no trabalho, você ia fazer o quê? Ceder aos seus desejos de uma forma mais confortável. A gente está a todo momento tentando convergir para os nossos desejos, ceder os nossos desejos. E o dinheiro é uma ponte muito grande, uma ponte muito forte entre esses dois pontos: vontade e concepção, desejo e possibilidade. Então, analise como que está o estado emocional de vocês e nas áreas que vocês acharem, não, tá brabo aqui, tá meio desregulado, tô falhando aqui, tá instável nessa área aqui. Comece a pensar por que está instável e, sobretudo, comece a se valorizar mais. É o que eu falo lá na aula do não. Comece a pensar mais em você. Investir mais tempo e energia em você. Porque quando você investe em si mesmo, você consegue produzir essa energia necessária para você equilibrar as suas emoções. Por isso, essas aulas são divididas nessa ordem, não é à toa. Primeiro, você identifica os seus problemas na primeira aula. Segundo, você fortalece o seu eu na aula do não, consolida quem você é, valoriza quem você é, passa a entender e valorizar coisas que são importantes para você. E na terceira aula, você começa a direcionar isso para as áreas que você começa a entender que estão emocionalmente instáveis. Mas como que você vai investir emocionalmente nas áreas que você identifica que não estão tão boas assim, se você, como um todo, no geral, você não está bem? Você precisa estar bem. E esse estar bem é cuidando de si mesma, pensando mais em si mesma, buscando ter mais qualidade em áreas, passando tempo em coisas que vão te dar um retorno. Não é só pensando no geral. Minha mãe, na verdade, hoje é aniversário dela, só que foi comemorado no domingo, no domingo, né? E a minha mãe, ela tem um defeito muito grande. Na verdade, dois. Na verdade, vários, mas esses dois são bem atenuados. Que defeitos são esses? Agonia e ansiedade.
é muito ansiosa e muito agoniada. Ela não para. Ela está aqui comendo, está com o prato na mão, está em pé, está perguntando se o outro quer comer alguma coisa, se o outro quer água, se quer refrigerante, se quer comer mais alguma coisa, e daqui a pouco ela larga o prato para pegar uma coisa para trazer. Pode falar, Júlio? Minha sogra. Minha sogra é assim, minha sogra não para. Pois é. Então, isso, gente, vou falar uma coisa para vocês. Isso desgasta de uma maneira escaldante, exorbitante. Isso desgasta de uma maneira extrema. E a pessoa, ela nem percebe. Sabe quando que ela percebe? Que ela fala assim, ai, minha coluna tá doendo, nossa. Ai, minha perna tá doendo. Nossa, hoje eu fiquei muito tempo em pé. Não, você não ficou muito tempo em pé. Você ficou o tempo necessário que você deveria ficar em pé. Só que você fica buscando coisas para fazer que você se cansa sem nem perceber. E o tempo que você poderia estar investindo em você, um descanso para você, fazendo algo para você, ou até mesmo deixando de fazer para os outros, você não precisa só estar fazendo para você, só de deixar de fazer para os outros, você também está descansando. Só que essa vontade, essa agonia, né, essa roda que gira automaticamente, essa rotina que a gente acaba se adaptando a ela e achando isso normal, vai banalizando o anormal, só que o efeito colateral ele não é banalizado. O nosso corpo, ele vai responder. Por mais que você tente levar ele ao extremo, chegar uma hora que ele vai falar para você, se você não parar, eu paro. E ele para. Só que ele começa a dar sinais. Nem o peru morre de véspera. Nem o peru morre de véspera. Os sinais também não. Seu corpo não vai parar de uma hora para outra. Ele vai começar com uma dor de cabeça, você vai começar a ter dor onde você nem imaginava, seu corpo vai começar a reagir. Ah, tô com dor nos pés, minha coluna tá doendo. Ah, eu tô com o pescoço tenso aqui, ó, tô com a dor no pescoço. Ah, acordei hoje com torcicolo, devo ter dormido muito mal. Não. Não foi você que não dormiu mal, foi o teu corpo que não descansou. Você foi dormir tão tenso que as poucas horas de sono que a gente já se acostumou a dormir não foram o suficiente para distensionar o seu músculo. A nossa mente, gente, continua trabalhando, ela fica trabalhando 24 horas por dia. Se a nossa mente parar, a gente morre. Então, se você está ali dormindo, a sua mente está trabalhando para preparar todo o seu dia quando ela estiver acordada. Então, ela está limpando todo o lixo que foi produzido durante a noite, durante o dia. Está limpando, descartando. Inclusive, isso já é objeto de estudo que estão associando a qualidade do sono, noites de sono ruins ao Alzheimer. Já tem estudo indicando, apontando para o Alzheimer como consequência, qualidade do sono. E a gente acha que é o colchão que está ruim. Pode até ser. Ou o travesseiro que está ruim. Pode até ser. Mas o que aconteceu durante todo o seu dia? O que você fez antes de dormir? A última imagem que você viu antes de fechar o olho foi o teu telefone fechando? Foi um Reels do TikTok? Foi uma tragédia lá no... Um vídeo de tragédia que você estava assistindo lá? O que foi que você está assistindo? O que foi que você alimentou a sua mente, o teu pensamento antes de dormir? Porque se engana aquele que acha que tudo isso é em vão, é aleatório. Não é. Tudo isso vai ser processado na sua mente.
aquele sonho maluco, estranho que você teve lá sem pé nem cabeça, são só as suas memórias sendo processadas e elas estão tão confusas que o pé vai para a cabeça, o olho vai para a perna, a orelha vai para o cotovelo, e assim você sonha tudo maluco. E por que você está sonhando tão intenso a ponto de você acordar assustado? Porque você não consegue pegar no sono e sair do sono leve para o sono profundo. Que o nosso descanso efetivo é no sono profundo. E o nosso sono, ele oscila sempre em um sono leve, sono profundo. Sono leve, sono profundo. Existem períodos durante a noite que a gente vai oscilando. Só que tem gente que é quase o sono leve à noite, a madrugada toda. Por quê? Porque vive uma vida tão intensa que não se permite descansar. E quando você deita para dormir, o teu cérebro tem tanta coisa para processar e fazer que nem ele consegue se permitir descansar. O teu cérebro não consegue baixar os níveis dele para que você consiga descansar, e ele também, porque tem tanta coisa intensa, você viveu com tanta intensidade, que você não consegue dormir e descansar. E tudo isso vai refletir aonde? Nas tuas emoções. E sabe o que vem depois da emoção? O comportamento. Os pensamentos produzem emoções. E qual é a consequência das emoções? Ação, comportamento. O comportamento é um produto da emoção. A fase final desse trio aí, desse caminho, pensamento, emoção, é o comportamento. E o que é o comportamento? Nada mais é das escolhas que você faz, das ações que você toma. Se você não tiver tendo uma qualidade de pensamentos, você não vai ter uma saúde emocional boa. Não vai ter uma saúde comportamental boa. Se você come iFood todo dia, hambúrguer todo dia, pizza todo dia, o que vai acontecer com os seus níveis seus indicadores de colesterol, triglicerídeo? Aquela bateria de exame marota que você faz, vai estar tudo, ó, bom, né? Bom para internar. Como que você quer ter uma vida saudável, um corpo saudável, se você se alimenta mal? Se você se exercita mal, ou melhor, nem se exercita? A mente é a mesma coisa. Como que você quer ter comportamentos saudáveis se você alimenta a sua mente com péssimos alimentos, com pensamentos ruins? Você quer ver um pensamento? Deixa eu ver se eu vou chegar lá. Vou chegar lá, não vou falar disso agora, não. Então, analise como está o emocional de vocês, gente. Trate bem o emocional de vocês. Eduque, discipline, doutrine as suas emoções e os seus pensamentos. Essa criança que existe dentro de você, comece a educá-la, comece a colocá-la de castigo, comece a dar umas palmadinhas nela, para que ela se coloque lá no cantinho dela e você só permita que ela saia quando efetivamente tiver condições dela sair. Estou falando da criança do seu eu interior, do seu desejo, né? Da criança dos seus filhos, não, gente. Segundo ponto, vista-se de emoções saudáveis, né? Que é o que eu acabei de falar aí, não vou nem ser repetitivo. Invista em emoções saudáveis, gente. Você passar o dia inteiro com uma pessoa que é milionária, você não vai ficar mais rico, não vai aumentar mais um zero na sua conta porque você passou o dia inteiro com uma pessoa milionária. Se você passar o dia inteiro no restaurante com o chefe de cozinha, o teu arroz não vai sair mais gostoso porque você passou o dia inteiro com ele. Agora, se você passar o dia inteiro com uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, você se torna um pouco melhor, porque a alegria ela é contagiante. Da mesma maneira que se você passar o dia com uma pessoa tóxica,
você se torna uma pessoa tóxica, você se torna uma pessoa que reclama de tudo, uma pessoa chata. Por quê? Porque você começa a absorver o que essas pessoas produzem. A alegria, a tristeza, o ânimo, o desânimo, o ímpeto, a fraqueza. Tudo isso são valências, sentimentos que são altamente absorvivos. Você absorve. E se você não tiver um controle disso na sua vida, quando você vê, você tá se comportando igual essa pessoa ruim. Então, vista-se de boas emoções, de emoções saudáveis. Compartilhe momentos bons com pessoas boas, pessoas saudáveis. Pense em primeiro lugar em você e na sua família. Terceiro, como são as suas reações diante de situações inesperadas? Como que você costuma reagir por impulso? Esse é um exame que você faz, é o seu exame de sangue. Como que você anda reagindo a situações inesperadas? A forma como você está reagindo é como as suas emoções estão armazenadas. É como a logística das suas emoções estão funcionando aí dentro. Se você tem mais uma coisa, menos outra. Quarto ponto. Se permita novos hábitos e pensamentos saudáveis acerca de si mesmo. Se permita pensamentos saudáveis acerca da sua família, acerca do seu trabalho, acerca do seu potencial, das suas habilidades. Valorize suas qualidades. Valorize e alimente a sua confiança, seu potencial nas suas ações. Tudo isso, gente, é uma consolidação da autoestima, é uma consolidação do seu eu, de quem você é. A gente tem uma facilidade muito grande de investir no outro quando a gente tem um carinho por alguém, um afeto por alguém. A gente tem uma facilidade muito grande de investir na vida dessa pessoa, seja emocionalmente, seja financeiramente. Só que com a gente não tem esse mesmo ímpeto, não tem essa mesma facilidade. A gente se permite deixar de lado quando é conosco, onde deveria ser exatamente o contrário. Deveríamos valorizar primeiro a nós mesmos, depois o outro. Como que a gente vai ajudar o outro se a gente não está bem? Vamos nos colocar mais no centro dessa atenção. Valorize quem você é no seu trabalho, valorize o seu trabalho, as suas qualidades. Para de pensar um pouco no seu defeito. Ah, eu sou assim mesmo, ó. Eu sei que eu sou assim, mas ó, vai levando aí, que eu vou levando daqui. E assim a gente vai caminhando e cantando e seguindo a canção. Não é assim. Você tem consciência dos seus defeitos? Beleza. Mas tenha consciência também das suas qualidades. Passe a exaltar e a viver mais as suas qualidades. Isso automaticamente vai matando aos poucos os teus defeitos. E muitas das vezes pode até não matar, mas vai torná-los aceitáveis. Porque as qualidades superam os defeitos. Só que como as pessoas vão entender que nós temos qualidade se nem a gente mesmo tem essa consciência sobre nós? Então valorize mais as suas qualidades, as suas habilidades. Se permita isso. Quinto, um emocional fragilizado tem uma grande tendência a ceder aos desejos e vontades e pouca motivação a fazer o que é necessário. É certeza de procrastinação. Se você tem um emocional fragilizado, a tendência é enorme de você ceder aos seus desejos. Por quê? Porque entra o merecimento. Porque entra, tô passando por isso, né? Eu mereço. Tá tão difícil, né? Eu mereço. É aí que o merecimento entra e mina todo o seu progresso. 6. Repense sobre os ambientes aos quais você tem frequentado. Busque estar em ambientes saudáveis, alegres,
que te transmitam sentimentos de paz e realização. É mais ou menos o que eu acabei de falar com vocês aqui, sobre a toxicidade das pessoas, sobre você estar com alguém tóxico, ou sobre você estar com alguém alegre, feliz, uma pessoa boa, carinhosa, uma pessoa que tem empatia. Tudo isso vai influenciar diretamente quem você é. Não somente o ambiente de pessoas, mas lugares também. Tem lugares que são nocivos por si só. Você quer ver um lugar que eu passo e é um lugar nocivo para quem é aqui do Rio, né? A Central do Brasil. É um ambiente que, assim, você passa ali, te faz mal. Outro, a Lapa, os Arcos da Lapa ali. Eu sei que é ponto turístico, o turista vem e adora passar e visitar ali. Mas eu olho, é um ambiente, assim, que me faz mal aos meus olhos, à minha vista. Eu nem gosto de passar por ali. Então, assim, se você tem esse sentimento, isso é uma coisa particular minha, mas se você tem esse sentimento quanto a você em determinados lugares, evite esses lugares por uma questão de autopreservação. Você vai estar cuidando de si mesmo. Ah, quando nós... eu até botei esse exemplo aqui de como o nosso corpo reage quando a gente está triste e quando a gente está feliz. Quando nós estamos felizes, o nosso cérebro ele inibe sentimentos depressivos. Ele inibe pensamentos negativos e favorece o aumento de energia positiva. Isso acaba silenciando estímulos que geram pensamentos de preocupação. E se vocês lembram bem, lá na primeira aula, a preocupação é o alimento da ansiedade. Então, quando você está feliz, você está inibindo os pensamentos que podem estar alimentando a sua ansiedade. Então, busque estar cada vez mais em ambientes que te proporcionem essa alegria e essa felicidade. Porque, olha só, quando nós estamos tristes, né, a tristeza ela acarreta uma perda de energia. A energia, quando eu falo, é esse ânimo, esse ímpeto, né? Então, assim, ela gera essa perda de energia e de entusiasmo por motivações relacionadas à vida. Ou seja, tudo aquilo que envolve a vontade de viver, a tristeza, ela age diretamente prejudicando os fatores que influenciam nessa questão da vontade de viver, que faz sentido para a vida, a questão existencial, o que te motiva, o teu propósito de vida. A tristeza, viver num ambiente triste, em situações de tristeza, vão agir diretamente influenciando de uma forma negativa nessas áreas da sua vida. Então, assim, busquem ao máximo. Eu sei que é muito difícil ficar no campo da teoria, né? Falar na questão, na fala, é muito mais fácil falar do que agir. Só que tudo é difícil até fácil se tornar. Por que é até fácil se tornar? É difícil até você começar a fazer. Depois que você começa a fazer, você começa a achar caminhos, você começa a achar formas, métodos, e começa a cair aquela imagem de dificuldade, e você começa a ser produtivo e bem-sucedido nas suas ações. Então, dê o primeiro passo. Busque essa mudança de hábitos na vida de vocês. Tô caminhando para o final já, tá, gente? Eu trago uma abordagem aqui de reflexão para a vida de vocês. Vocês já estão na reta final da mentoria, né? Na última semana aí. Então, diante de toda a bagagem que vocês já conseguiram adquirir dentro da mentoria financeira, eu trago algumas reflexões para que isso consolide todo o material, todas as ferramentas
que vocês aprenderam e vão passar a aplicar, já estão aplicando na vida financeira de vocês. Então, eu quero começar falando para vocês o seguinte: vocês são o espelho, né? Como diz a música lá, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, mas vocês também são o espelho que refletem a sua imagem. Vocês são o espelho que reflete a imagem da sua família. Quando você está andando na rua, ainda que sozinho, é a tua família que está caminhando ali. É você que está caminhando ali. É a tua família caminhando ali. Teu esposo, a tua esposa, teus filhos. Se você é uma pessoa bem-sucedida, as pessoas estão olhando para uma família bem-sucedida. E no geral. E o financeiro é uma das partes principais para que a gente se sinta bem-sucedido. Então, tenham isso em mente. Vocês carregam a imagem da família de vocês. Uma família organizada, uma família estruturada, é uma família que você, aonde for, se você estiver sozinho ou com a família, é essa imagem que vocês estão refletindo para quem estiver olhando de fora. Então, seguindo nessa linha, eu deixo algumas perguntas aqui para vocês, umas perguntas retóricas, né? Como que eu vejo a realidade financeira dos outros? E como eu vendo essa realidade financeira, eu faço uma comparação com a minha realidade? Eu tenho o costume de olhar para a realidade financeira das pessoas e comparar com a minha realidade financeira? Ou vice-versa? Pegar a minha realidade financeira, se for boa ou se for ruim, eu comparo com a realidade financeira de pessoas próximas, eu tenho esse hábito? Por que eu faço essa pergunta? Por que a gente faz comparação? Porque a gente quer se sentir melhor. A gente só compara quando a gente acha que pode sair melhor no final dessa equação aí. É igual aquele cara que malha, tá começando a pegar um corpinho, mas ele olha pro bombadão lá e fala assim, pô, não compensa. Se for para sair na mão, não vai dar não. Então eu nem vou chegar lá para me comparar com ele, porque na vista eu já estou vendo que não dá. A questão financeira é a mesma coisa, a vida financeira é a mesma coisa. A gente só se compara com os outros quando a gente quer tirar algo de produtivo daquilo ali, seja positivo ou negativo. Então você começa a fazer efeito de comparação. Se você quiser se mergulhar cada vez mais numa tristeza profunda, numa melancolia profunda, por você não viver a vida que você gostaria de viver, você começa a se comparar com quem tem mais. Aí você entra no Instagram, vai ver lá o casal que está viajando, o artista que está em Dubai, o bilionário que comprou um carro novo, e você começa a transferir a tua alegria para o outro. Porque você compara com a tua vida e você fala assim, eu nunca vou conseguir atingir, chegar naquele nível. Então eu fico feliz pela conquista dos outros. Só que nesse ponto, ficar feliz pela conquista dos outros é algo ruim, porque você está anulando a tua própria felicidade em prol do outro e o outro nem te conhece. Então, gente, o teto de comparação social, ele é muito extenso. A gente não pode comparar a nossa realidade financeira, a nossa realidade social com a das outras pessoas. A gente tem que ter a nossa consciência da realidade, a gente tem que ter consciência da nossa realidade financeira e saber onde a gente pode colocar a mão. E se a gente vê alguém que está esticando a mão mais longe do que a gente não se frustra, não se sente mal por conta disso. A gente fica feliz que a gente está conseguindo alcançar coisas com as nossas próprias mãos e não com as mãos dos outros. Então, entenda que a sua realidade é a sua realidade. A dos outros é a dos outros. Mesmo que esses outros estejam lá no Instagram, com a vida perfeita, que nunca é. Mas eles
Eles só mostram a perfeição. Só o que é bom. Ninguém conta derrota no Instagram. Só conta vitória. Mas vocês vivem vitórias e derrotas diariamente na vida de vocês. Boa noite, Carlos. Tudo bom? Sou eu, é porque meu telefone descarregou. Mas Tá. dá bom. Boa noite, meu irmão. Tá todo mundo aí, né? Tá. Então tá bom, vamos lá. Isso aqui é muito importante, gente. Eu trouxe isso aqui porque, além de ser uma questão técnica, é uma questão que nós vivemos quando a gente implantou a mentoria, a organização financeira na nossa vida. E eu desejo muito que vocês experimentem isso na vida de vocês e que vocês lembrem dessa aula o dia que vocês estiverem experimentando isso. O que que é? A mudança de comportamento que vocês já estão adotando, vocês não vão adotar, não. Vocês já estão adotando a partir da mentoria financeira, isso vai provocar dissonâncias, isso vai provocar discordância entre a vida de vocês e a vida de outras pessoas. Pessoas que vocês têm o costume de se relacionar hoje ou tinham antes da mentoria financeira, a organização financeira vai começar a provocar uma discordância em alguns relacionamentos na vida de vocês. Por quê? Porque nem todo mundo está disposto a sacrificar o que vocês estão sacrificando hoje. Porque nem todo mundo está suscetível, está sujeito, está apto, está à vontade de não ser governado pelos seus desejos, de ser governado por aquilo que vocês entendem que precisa ser feito, pelas necessidades, pela maturidade. E quando eu falo de ser governado pela necessidade, é fazer o que é necessário, não de viver de dificuldade, não de viver de necessidade. Então, assim, talvez quem caminhou com vocês aqui até aqui hoje, daqui para frente não queira permanecer caminhando com vocês. E tudo bem. Sabe por quê? Porque os convites vão continuar surgindo. E vocês vão começar a ter que educar essa criança chamada desejo e falar assim, poxa, hoje eu não vou poder. Hoje não vai dar. Ah, por quê? Porque eu não tenho dinheiro. Ah, passa no cartão. Não posso. Pô, mas é só passar no cartão, cara. Mês que vem tu paga. As pessoas não conseguem entender o seu não. Como eu disse lá na aula do não. E elas não estão preparadas para ouvir a honestidade, a sinceridade, por mais que elas cobrem isso de vocês. Então, com o passar do tempo, os convites vão deixar de continuar. Por quê? Porque as pessoas vão desistir, porque o outro ele precisa ser retroalimentado, a loucura do outro. E se a loucura do outro não está sendo alimentada na vida de vocês, eles vão direcionar isso para a vida de outra pessoa, que vão alimentar essa loucura neles. Tá tudo bem. O que importa é quem? Você, sua família. Lembra da aula do não. Então, consequência natural da organização financeira, da mentoria financeira. Alguns relacionamentos podem ser abalados. Não por causa de vocês. Por causa dos outros. Por quê? Se a gente tem alguém que tem a maturidade de entender o momento que nós estamos passando, esse é um relacionamento que vale a pena continuar. É um relacionamento que vai permanecer, independente de você poder aceitar o convite ou não. Ele vai permanecer. E esse relacionamento não vai sofrer abalo. Não vai ter dissonância aí, não. Agora, aqueles que não tiverem a maturidade para compreender, para entender, aí se preparem. Porque vai acontecer. Eu contei para vocês na aula do não, né, sobre a história de José do Egito, não foi? Na aula do não. Eu dei o exemplo, né?
É exatamente isso. Não é... Gente, todo mundo está tendo a mesma oportunidade que vocês estão tendo. Todo mundo tem acesso, mas nem todo mundo quer. Nem todo mundo quer pagar o preço. E quando eu falo preço, não estou falando de dinheiro, porque a mentoria ela vai muito além da questão do valor do dinheiro. É a questão de autossacrifício, de se autodoutrinar, de se educar, de se sacrificar, se abster de várias coisas, de tratar o seu emocional. Nem todo mundo quer isso. E beleza. Só que você não pode culpar o resultado das outras pessoas por conta das escolhas que elas fizeram. E, consequentemente, você não pode culpar os outros pelas escolhas que vocês fizeram. Ah, minha vida não está dando certo aqui, eu estou todo enrolado. Beleza. Mas e aí? O que você está fazendo para sair dessa vida? O que você está fazendo para sair dessa enrolação? Ah, eu continuo comprando no cartão. Continuo empurrando para o mês que vem. Eu não. Eu escolhi mudar a minha vida e, a partir de hoje, fazer diferente. Eu posso até ter compra para o mês que vem, mas eu já sei como resolver. E no outro mês já vai ter diminuído. E no outro mês vai estar bem pouquinho. E no outro mês eu já não vou ter mais nenhuma. Eu tenho um prazo para sair dessa vida que eu estou vivendo hoje. Só que você não quer colocar um prazo. Você quer continuar vivendo essa vida. Por quê? Porque essa vida te traz um benefício prazeroso. Mas com isso também traz consequências muito danosas. Só que ninguém olha para a consequência. É igual a pessoa quando vai trair a esposa ou o marido. Não olha para a consequência. Só olha para o desejo que quer botar para fora. Porque se você olhar para a consequência, você não faz o ato, você não assume a escolha que a maioria das pessoas assumem. Porque a pessoa ela não olha para a consequência, ela só olha para o prazer que aquilo ali vai gerar. Então, estejam preparados para isso. E, finalizando, agora eu vou deixar mais uma pergunta para vocês, para refletir e ecoar pela eternidade na vida de vocês. Qual a visão que vocês têm para o futuro da vida financeira de vocês? Qual a visão que vocês têm para o futuro da vida financeira de vocês? Qual a versão que vocês querem ser daqui por diante? A versão DM, ou a versão AM ou a versão DM? A versão antes da mentoria ou a versão depois da mentoria? Então, pensem nisso. Eu espero que a aula de hoje tenha trazido bastante reflexão, ou melhor, muitas reflexões para a vida de vocês, que possa ter sido um fator preponderante aí de várias mudanças, de novos hábitos, de novas escolhas, de percepções diferentes de vida, que vocês possam, a partir dessa aula de hoje, ter um autoconhecimento melhor, se conhecendo melhor, conhecendo seus pensamentos, conhecendo suas emoções, como as suas emoções elas atuam, a forma como vocês reagem. Espero que a aula de hoje tenha provocado pelo menos um pouquinho de um traço, um marco aí na vida de vocês. E, como de costume, quero deixar aberto aí para, se alguém quiser falar alguma coisa, falar da aula de hoje, o que foi de importante, o que marcou na aula de hoje para vocês aí. Fiquem à vontade aí, por gentileza. Não precisa brigar, não. Alguém abriu o microfone aí.
Meu marido disse que a aula de hoje foi importante para ele aprender a dizer não para ele mesmo. Que bom. Viu? Esse Ele é já o... aprendeu alguma Dei as coisa. minhas. Não entendi. Eu faço as palavras do marido dela as minhas. Ah, tá. Que bom, porque dizer não para si mesmo já é o primeiro passo em direção ao o objetivo mais importante, que é educar, doutrinar e disciplinar as nossas emoções. É colocar educação nessa criança chamada desejo. Muito bom. Mais alguém aí? O Júlio. Então, gente, muito obrigado, tá, por esse tempo. Mais uma vez, espero que essa aula tenha contribuído para a vida de vocês, que tenha sido um marco de mudança na vida de vocês. E desejo muito de coração, como eu falei aqui no final, que a mentoria financeira ela provoque essas disrupturas aí em alguns relacionamentos de vocês, porque isso é sinal de que vocês estão amadurecendo cada vez mais, consolidando a vida financeira e a saúde financeira de vocês e da família de vocês. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus aí, e foi uma honra poder passar esse tempo com vocês. A gente é que agradece. Tchau, tchau, gente. Qualquer dúvida, só chamar lá no WhatsApp, tá? Abraço.